Olá, sétimo ano! Estou aqui hoje para falar da nossa disciplina de História. Hoje nós iniciaremos o capítulo 4. Nós iremos falar sobre as grandes navegações. E para entendermos o processo das grandes navegações, nós precisamos conhecer todo o seu contexto histórico. E para iniciarmos, nós falaremos sobre a formação dos Estados Nacionais. E o que seria essa formação dos Estados Nacionais? Através de alguns fatores, aconteceu aí a desestruturação da economia feudal. E por que houve um motivo dessa desestruturação? Houve 3 fatores muito importantes, que foi a questão da guerra, da fome e também da peste. No final aí da Idade Média, em decorrência de algumas dessas situações, o feudalismo passou por profundas crises e também crises econômicas. No interior de toda essa crise, lá estava a burguesia, ansiosa pelo processo e também o desenvolvimento do comércio. Embora o feudalismo estivesse passando por grandes crises, ainda era uma barreira para o desenvolvimento da economia monetária. Depois da peste negra, a sociedade europeia passou por profundas desestruturações. Por quê? Com todo o seu problema e com toda a sua decadência na economia, por questões aí, por consequência da peste, muitas das relações que eram fiéis a ela começaram a serem eliminadas, a serem rompidas, e a burguesia e os reis começaram a pensar em uma possibilidade para sair desta situação. Pensaram em unificar as suas forças. Pensando assim, com certeza, a união dessas 2 forças seria fundamental para a construção de uma nova sociedade. E com certeza, essa sociedade estaria baseada e centralizada no controle do rei e também em toda a burocratização seria a base aí de novas regulamentações. De quê? Novas regulamentações do comércio, também das leis e dos impostos. Diante dessa união, quais vantagens essas sociedades iriam ter? Elas iriam aproveitar em unir as suas forças para poder formar aí os Estados Nacionais. E o que iria representar os Estados Nacionais? Os Estados Nacionais representaria a recuperação do poder perdido aí durante o processo do feudalismo e da sociedade europeia. O Estado centralizado iria viabilizar regras mais rígidas e também iriam aproveitar para tirar de tempo o poder que ainda estava na mão da igreja. Embora houvesse todas essas mudanças, eles iriam aproveitar o momento para padronizar os pesos e também as medidas que eram aí colocadas dentro do comércio, além de unificar também a moeda e os impostos. Os principais estados nacionais que nós temos são Portugal. Os principais estados nacionais foram Portugal, Espanha, França e também a Inglaterra. E para nós entendermos aí, já finalizando esse tópico, o que seria a formação dos Estados Nacionais? Nós podemos dizer que a formação dos Estados Nacionais seria a formação territorial, aonde tem consigo algumas características bem definidas. E quais seriam essas características? Seria a união de um povo em um mesmo processo, comuns de uma mesma cultura, e também estariam aí relacionados em um mesmo poder político,
Então, nós podemos dizer que a formação dos estados nacionais dariam aí o termo a qual nós conhecemos hoje, que é a formação dos países. Depois do tópico sobre a formação dos estados nacionais, nós iremos falar sobre a questão das especiarias, do luxo e do sabor. O que seriam todas essas especiarias, todo esse luxo e todo esse sabor? A burguesia, nesse momento, estava aí na alta, estava ganhando muito dinheiro, aproveitando para vender os produtos que eram importados. Elas ficaram conhecidas como especiarias, especiarias do luxo e também as especiarias aí do sabor. Esses produtos, de onde eles vinham? Os produtos, eles vinham do Oriente e tinham pequenos volumes, mas um alto valor no mercado europeu. A grande parte dessas especiarias e de todos esses condimentos que preservavam e davam todo o sabor nos alimentos, nós vamos conhecê-los, que são em nossas mesas que podemos ver o cravo, a canela, a noz moscada, o gengibre, a pimenta, o sal, o açúcar. E nas especiarias do luxo nós iremos ver a seda, que são os tecidos, são as joias, são os marfins, o ouro. E nós também teremos outros materiais, como as vestimentas que já eram confeccionadas. Como o preço das especiarias era muito elevado, muitos nobres começaram a ficar descapitalizados e perderam aí com isso, com o esbanjar do seu dinheiro, foram perdendo o poder econômico e também, naquela época, quem não tinha dinheiro também não podia participar das questões políticas. Partindo para o próximo tópico, nós iremos falar sobre navegar era preciso, ou navegar também foi preciso. Dentro da questão da centralização do poder e da unificação entre a burguesia e o rei, houve aí o poder em Portugal centralizado em 1385 e na Espanha ele aconteceu em 1492. Se misturaram com as guerras de reconquistas de territórios contra os muçulmanos que invadiam a região por volta do século VIII. Portugal e Espanha foram os primeiros estados que foram centralizados e também organizados. Por isso, eles tiveram totalmente aí condições favoráveis para iniciar o período das grandes navegações. Os fatores que favoreciam os portugueses e também a Espanha foram os seguintes. Portugal estava muito bem assessorado. Assessorado com o quê? A sua situação geográfica era muito privilegiada. Estava situado na parte mais ocidental. A situação geográfica era favorável, pois eles tinham um lugar privilegiado do país, aonde estava situado na parte mais ocidental da Europa. Ele era banhado pelo Oceano Atlântico. A burguesia mercantil também era muito forte, e graças a todo o comércio que estava sendo centralizado no Mar Mediterrâneo e também no Mar do Norte. A centralização monárquica com a Revolução de Aves no século XVI ascendeu o trono de Dom João I, que também favoreceu a burguesia e os seus interesses. Agora nós iremos partir para a expansão marítima. O que seria a expansão marítima? Na Europa, no século XV, estava lá desejosos para quê? Para comercializar e também adquirir as especiarias. E o que seriam as especiarias? Lembrando, seria aquilo que dava sabor
e também as joias, os tecidos e as vestimentas. Tudo isso fazia parte das especiarias. Então, no século XV, a Europa estava aí ambiciosa pela especiarias, isso mesmo. Na Itália, em Florença, em Milão, em Ravenna, Pisa e principalmente em Gênova. E também na Veneza, denominava o comércio das especiarias no mar Mediterrâneo, que proporcionava aí o enriquecimento dessas cidades. Esses fatores contribuíram para o renascimento cultural e também o renascimento científico que se dava ali dentro da Itália. Os primeiros estados que se lançaram ao mar para desafiar todo esse controle comercial das especiarias, com certeza, quem se lançou aí na frente, na largada, foi Portugal. E também atrás de Portugal, coladíssimo aí, vinha a Espanha. Os venezianos e também os genoveses haviam aí feito um acordo com quem? Eles fizeram uns acordos com os turcos e disseram: vamos fazer um acordo com vocês para que vocês possam impedir o acesso de outros países pelo mar Mediterrâneo. Sendo dito, com certeza era feito. Os turcos começaram a ficar de olho e observar quem navegava ali pelo mar Mediterrâneo. E em 1453, o Império Bizantino caiu na mão dos turcos. Constantinopla, capital do Império Bizantino, era até o momento antes de sua queda uma das cidades mais importantes do mundo, porque ela estava localizada no Estreito do Bósforo, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Funcionava como uma ponte de acesso tanto para as rotas comerciais que ligavam a Europa, também como as rotas que ligavam a Ásia. E essas rotas elas se davam também por meio de terras. Era o principal porto de rotas que iam e vinham entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, ou seja, o Império Bizantino estava aí numa era forte, até caiu na mão dos turcos. A queda dessa cidade incentivou muitos outros países ou muitas outras sociedades. Por exemplo, os europeus aproveitaram para buscar caminhos alternativos para chegar às especiarias que havia no Oriente. Os portugueses iniciaram também a sua jornada após o processo marítimo da formação do seu Estado Nacional. Por preparar navegadores, porque Portugal era fogo, Portugal preparava os seus navegadores. Eles também conseguiam preparar os seus técnicos, eles também tinham grandes habilidades para preparar os cartógrafos. E além de preparar todo esse povo, eles também tinham habilidades para aperfeiçoar alguns instrumentos, como o astrólábio e também o quadrante e a bússola, fora que eles também conseguiam fabricar as caravelas. Todos esses conhecimentos navais e marítimos fez com que Portugal ficasse conhecido como a Escola de Sagres. Portugal era uma cidade, uma nacionalidade, uma nação muito talentosa. Aproveitando essas informações, nós iremos partir para as nossas atividades. Iremos aproveitar enquanto na nossa memória está fresquíssima toda essa situação de Portugal, de toda a Europa. Nós vamos realizar as nossas atividades. E nós iremos atualizar aí a página do nosso livro da BNCC, na página 85. E também iremos atualizar as atividades do nosso livro didático, lá nas páginas 34, nas páginas 35 e também nas páginas 36. Até mais, 7º ano.
Aproveitem para fazer as atividades.